O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 286, capítulo 5º, Privações Voluntárias, Mortificações. Questão 718. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Questão 719. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém. Esse não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Questão 720. As privações voluntárias em vistas de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e merecereis mais. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim. A privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais do que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Questão 721. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Questão 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, é fundada na razão? Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir, sem prejuízo de sua saúde, é permitido, mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil e para dar mais crédito às suas leis. Eles as apresentaram como vindas de Deus. Questão 723. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Questão 724. A abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Sim, se priva pelos outros, mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso, dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Questão 725. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez, se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque, sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que podereis sacudir vossa matéria terrestre. Questão 726. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aquele que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Por que antes não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes. Então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Questão 727. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para o trem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos tortura o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século.